preocupação na criação do espantalho foi a questão do corpo dele. Até mesmo quando eu fui fazer a audição, eu já queria ir com alguma coisa não necessariamente elaborada, mas alguma coisa que demonstrasse que eu pensava sobre o corpo dessa figura. Que diabo você quer com a cabeça? Pra pensar que nem se pensa e enxergar a diferença entre os issos e os aquilos que eu já vi. Ele tem uma mobilidade diferente, justamente por não ter ossos, né, estrutura física corporal como um ser humano, né, carnes e ossos. Ele é feito de palha, ele é um bicho de palha. E ele tem uma noção espacial também que não é muito correta, né? Ele acha que ele cabe num espaço que ele não cabe. Ele às vezes quase dá na cara da Dorothy quando tá falando. Ele acha que ele vai conseguir andar, começa a andar e cai no chão porque ele não tem força nas pernas, ele não tem pernas, né? Ele tem palha nas pernas. Então essa foi a minha preocupação, criar esse corpo, essa mobilidade diferente para ele, e é uma coisa que ainda está em processo. Eu acho que até o final da temporada eu vou descobrir muita coisa ainda. Milhões de explicações, a todos eu darei. Frente, verso, trás pra frente, eu sempre sei. Agora é lei. Para mim foi o grande estímulo para fazer esse trabalho, assim, o que me deixou animado e que me fazia me divertir nesse processo de criação foi justamente isso, por gostar do trabalho corporal, por gostar de criar em cima disso. Eles vêm de quilômetros de distância só pra comer, meu amigo. A coisa da fala dele veio depois, quando eu ainda achava que faltava muita coisa ainda pro personagem, e aí eu comecei a pensar numa maneira de falar para ele que eu queria que não fosse necessariamente um caipira, porque senão ia falar muitos R's de porta, porteira, e aí eu acho que o sotaque às vezes cai numa cilada fazendo sotaque, e eu queria que fosse mais uma coisa da forma como a boca dele se mexe. Então eu pensei num maxilar que é meio mole assim, e aí ele fala de um jeito que é um maxilar pendente, já dá uma forma de falar diferente. Bom, eu não tenho cérebro, né? Só paia. Então não consigo tomar nenhuma decisão, entende? E pensar também na coisa dele ser a figura que não tem cérebro, mas que é a figura que tem as ideias para livrar os amigos da Dorothy, né? A gangue da Dorothy, como a gente chama, das enrascadas que a bruxa coloca, né? As papolas, os winks, os macacos voadores. É ele meio que tem os insights de como livrar o grupo das enrascadas, assim. Então isso é muito bacana. Acho que eu tive uma ideia pra gente entrar lá dentro. Ótimo, eu tive uma ideia, Doguinho. Pode ser que não dê certo. Pode ser que não dê certo, Dogucha. Mas pode ser que funcione. Pode ser que funcione, O Dogonildo. problema é que é muito perigoso. O que você me diz? E esse processo do Mágico de Oz pra mim foi um processo muito particular, porque justamente no início eu me sentia muito perdido. Eu não sabia como que eu ia construir esse personagem, e geralmente nos outros processos pelos quais eu passei eu sempre chegava já com alguma coisa, e aqui foi diferente. Então foi bem desesperador assim no início, porque eu realmente não sabia por onde ir, não sabia como construir esse personagem. Eu via ele de uma forma como eu via uma palha mesmo. Eu achava ele uma coisa amarela, seca, insossa, e eu sabia que ele não era assim. Eu sabia que essa era a maneira como eu estava vendo ele, porque eu não tinha ideia do que eu podia fazer com ele. E eu acho que o que é importante dizer também é que a maquiagem que o Beto criou para o espantalho é uma maquiagem bastante diferente dos espantalhos que eu vi, assim, que eu fui pesquisando. Eu acho que é tudo
muito bem pensado também no figurino, porque ele tem uma gola de palha que sai por aqui, tem umas amarrações tanto no braço quanto nas pernas que dão ao mesmo tempo a imagem de uma figura cheia de palha, mas também em certas partes do corpo um pouco mais fino. Então eu acho que tudo junto, maquiagem e figurino, depois de ter passado pelo processo de criação do personagem, dá o levante final, assim, pra você ver o que é a figura que você criou. O cérebro não ajuda nada numa despedida, não é, Dorothy? Adeus. Eu vou pra sempre pensar no você. A casa voltou? Ela caiu em cima da bruxa, sabia? O ciclone passou direto por cima dela. Não foi uma casa que caiu em cima da senhorita Ghost. Foi um poste. Essa vai ficar sumida até tirar o gesso da perna. Então Totó tá salvo.